Olá a todos, é uma satisfação estar aqui participando do Wireless Technology Summit 2024, realizado pelo 5G Américas. E o meu objetivo hoje é falar com vocês sobre os desafios da realidade virtual, inteligência artificial e outras aplicações no futuro das redes de telecomunicações. Bom, todas essas aplicações que nós vemos que agora estão se colocando à disposição da sociedade, especialmente a inteligência artificial e a realidade virtual, vão exigir das redes de telecomunicações um nível de preparo e um nível de evolução tecnológica que a grande maioria dos países vão precisar utilizar suas políticas públicas, sua regulamentação de setor de telecomunicações, justamente para garantir que a plataforma dessas tecnologias, que são as redes de telecomunicações, estejam aptas para prover esse tipo de serviço. E quando olhamos para o Brasil, o que nós podemos dizer é que hoje nós estamos bastante preparados para lidar com essas novas demandas que se apresentam para o nosso mercado. Quando pensamos principalmente hoje nas redes fixas, nas redes de fibra ótica, o Brasil ele conta com uma quantidade muito grande de empresas prestando serviços de fibra ótica. Hoje temos mais de 20 mil empresas de internet construindo suas redes de fibra ótica e levando acesso à internet para o cidadão brasileiro. É claro, nós temos as grandes empresas de telecomunicações que operam e atuam em praticamente todo o território nacional, mas nós também temos um fenômeno brasileiro que são esses pequenos provedores de internet. São chamados aqui no Brasil de PPP, prestadores de pequeno porte. O surgimento desses prestadores de pequeno porte não aconteceu ao acaso. Foi fruto de uma série de medidas regulatórias que começaram lá em 2012, quando o Brasil, por meio da Anatel, aprovou o Plano Geral de Metas de Competição. O que é basicamente o Plano Geral de Metas de Competição? Ele é uma versão tropicalizada, digamos assim, do framework europeu para a promoção da competição, baseado em regulação assimétrica no que diz respeito às empresas com poder de mercado significativo. Então, desde 2012, por meio desse Plano Geral de Metas de Competição, a Anatel identificou os mercados relevantes onde há risco de abuso de poder de mercado e identificou também quem são as empresas que têm o risco de abusar do seu poder de mercado, e essas empresas são chamadas as empresas com poder de mercado significativo. Aquelas empresas que foram identificadas com poder de mercado significativo têm uma série de obrigações de compartilhamento das suas infraestruturas, desde 2012. Entretanto, em 2012, nós percebemos que havia muito poucas redes de fibra ótica no Brasil, e nós precisávamos criar incentivos para que essas redes se desenvolvessem. Lá atrás, há 10 anos, mais de 12 anos atrás, nós fizemos uma decisão que inclusive gerou bastante controvérsia nos diálogos com os reguladores europeus. E a controvérsia foi no seguinte sentido: nós percebíamos que existiam empresas de telecomunicações com uma posição de mercado muito significativa, com poder de mercado muito significativo. Entretanto, essas empresas, os incumbentes, eles não tinham feito os investimentos em redes de fibra ótica. E não havia praticamente rede de fibra ótica no acesso, chegando na casa do consumidor. Então nós decidimos que, ao invés de obrigar o compartilhamento de rede de fibra ótica, nós iríamos criar o que a gente chamou de um feriado regulatório, no qual, pelos próximos 10 anos, não seria exigido, não seria obrigatório qualquer compartilhamento da fibra ótica na última milha. O que nós percebemos é que esse tipo de medida regulatória criou incentivos não só para diversos pequenos provedores aparecerem no Brasil, como também criou incentivos para que as empresas fizessem os investimentos em fibra ótica. Então nós falamos, olha, as redes DSL, as redes de cobre, as redes legadas serão regulamentadas, o compartilhamento por meio de full unbundling e bitstream, entretanto com preços regulados, na regulação tradicional. Entretanto, criamos uma alternativa. Olha, se vocês querem fugir da regulamentação e terem um ambiente com menos regulação setorial, então vocês podem fazer os investimentos em fibra ótica, que pelos próximos 10 anos não haverá nenhum tipo de obrigação de compartilhamento dessas fibras.
Em paralelo, essa medida ela serviu como um incentivo para que as empresas grandes, as incumbentes, as que tinham poder de mercado significativo, fizessem esses investimentos sem qualquer receio de ter esses investimentos compartilhados com outras empresas. Em paralelo, nós fizemos uma medida de simplificação regulatória, de redução da carga regulatória, justamente para viabilizar o surgimento desses pequenos provedores. Então, por exemplo, hoje no Brasil, qualquer provedor qualquer empresa que presta serviços de internet, enquanto ela não tiver 5 mil clientes, ela não precisa de uma outorga da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. Ela precisa tão somente comunicar à Anatel de que está prestando serviço, e nós temos o controle, as informações, basicamente para fins estatísticos. A partir do momento que uma empresa chega em 5 mil clientes, ela consegue obter uma outorga, uma autorização para prestar o serviço de banda larga por meros R$400, e consegue essa autorização em todo o Brasil, em toda a região, em todo o país, em menos de 48 horas. Então nós reduzimos bastante as barreiras à entrada de novos competidores. Então, com essa medida de redução da barreira de entradas para o surgimento de novos competidores e a criação de incentivos regulatórios para que os incumbentes à época fizessem esses investimentos, hoje nós temos no Brasil uma quantidade de redes de fibra ótica que cria, digamos assim, a plataforma para o surgimento das novas tecnologias. E aí, na sequência disso, nós viemos no final, alguns anos atrás, 2021, nós viemos com a licitação do 5G. O 5G é uma tecnologia que, pelas características de velocidade, throughput, de latência, ela vai necessitar de estar conectada com a rede de fibra ótica, justamente para garantir o 5G na sua plenitude. Então, quando nós fizemos essa primeira camada da rede, que era a rede de fibra ótica, com milhares de prestadores fornecendo esse tipo de tecnologia, nós passamos por um segundo momento, que é o 5G. Então, o leilão do 5G já foi bastante discutido, inclusive aqui no 5G Américas, nós apresentamos diversas vezes o modelo do leilão brasileiro, que com bastante satisfação nós vemos como um leilão bem sucedido. Com esse leilão do 5G, agora nós estamos colocando obrigações para que os proponentes vencedores, tanto nos lotes nacionais quanto nos lotes regionais, façam o lançamento das suas redes 5G já no estado da arte, que é o estado do 5G Standalone. Então, quando nós colocamos... E um dos grandes diferenciais desse leilão do 5G foi disponibilizar para o mercado espectro, radiofrequência, num modelo não arrecadatório, ou seja, num modelo onde as empresas adquirem essa radiofrequência, pagam uma quantidade muito pequena de valores para o Estado, né? E em contrapartida assumem uma grande diversidade, mais de 30 bilhões de reais em investimentos, em compromissos de cobertura. Esses compromissos vão desde levar 5G para todas as cidades brasileiras, levar 4G para todas as vilas e aldeias do interior do Brasil, e também levar conectividade para escolas públicas e construir redes subfluviais na região amazônica por meio dos rios da Amazônia. Então, quando a gente coloca essa primeira camada de fibra ótica e depois uma camada de 5G, nós conseguimos criar um ambiente em termos de infraestrutura, um ambiente apto para permitir o surgimento das aplicações de realidade virtual e de inteligência artificial. Apesar dessas medidas serem medidas necessárias para o surgimento desse tipo de tecnologia, desse tipo de aplicação, existem outros desafios. A questão, quando a gente fala de inteligência artificial, nós vamos ter uma grande necessidade de aumentar a quantidade de data centers que temos no Brasil. Hoje há uma quantidade significativa de data centers no Brasil, mas eles estão localizados basicamente na região costeira do Brasil. Então, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Nós precisamos agora, para viabilizar o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil, interiorizar esses data centers para assim reduzir a latência e aumentar a quantidade, digamos assim, e melhorar a experiência do usuário, não só no serviço de telecomunicações, mas também nesse tipo de aplicação de inteligência artificial e realidade aumentada e realidade virtual.
Então, quando nós criamos essas condições, agora nós esperamos que o mercado responda a essas condições de infraestrutura e desenvolvam essas aplicações e surjam no Brasil essas aplicações. Nós vemos que o Brasil, até por uma questão linguística, né, que tem uma grande oportunidade o português é o idioma falado basicamente no Brasil, e no Portugal e em diversos países da África, como Moçambique, Angola, Cabo Verde e diversos outros. Nós percebemos que existe no Brasil uma grande potencialidade para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial usando modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, usando o português. Então, com essas características, nós vemos que há uma grande oportunidade que o Brasil pode se aproveitar no desenvolvimento da inteligência artificial e, assim, trazer aumento de eficiência, de competitividade para a nossa economia. A Anatel tem se engajado nos debates de inteligência artificial que estão acontecendo no Congresso Nacional. Nesse momento nós não temos uma diretriz, um framework regulatório ou legal para a questão da inteligência artificial, e nesse momento a principal atuação do Estado brasileiro no que diz respeito ao uso da inteligência artificial está associado ao processo eleitoral que nós vamos ter, as eleições que nós vamos ter agora no final do ano de 2024. Então, hoje o foco do Estado brasileiro é no processo eleitoral, mas naturalmente nós esperamos que haja a criação de um marco legal, do ambiente regulatório para o desenvolvimento da inteligência artificial, e não só um modelo regulatório que foque nos riscos associados à inteligência artificial, mas também os benefícios e as oportunidades que a inteligência artificial pode trazer para o nosso país. Então, a visão que o Brasil traz aqui é uma visão onde uma regulamentação que entenda as forças de mercado, uma regulamentação que não seja muito, digamos assim, intervencionista, ela fomenta o surgimento do mercado. Então, assim, quando a gente olha para o mercado brasileiro, uma outra questão que chama a atenção no nosso modelo é a quantidade de espectro de radiofrequência que nós disponibilizamos para o mercado. Então, o mercado, hoje, o Brasil é um dos países com a maior quantidade de espectro disponibilizado, e nós estamos preparando um novo leilão para o final do ano que vem, para o final de 2025, para o começo de 2026, onde mais espectro será disponibilizado para o mercado. Então, a nossa visão é que, disponibilizando espectro barato para o mercado, criando um ambiente regulatório que fomente os investimentos, nós conseguimos criar as condições para que a infraestrutura de telecomunicações esteja pronta para dar suporte ao desenvolvimento dessas novas tecnologias e dessas novas aplicações. Recentemente estive em Barcelona, na Mobile World Congress, e o que eu percebi lá entre os operadores europeus, e muitos deles que atuam aqui no Brasil e na América Latina, é de uma insatisfação com o modelo europeu, onde existem muitas restrições para a consolidação do mercado. Aqui no Brasil, nós também temos nossas considerações com a consolidação do mercado, mas nós temos uma abordagem muito mais favorável. Que eu posso dizer, recentemente, por exemplo, nós tivemos a consolidação do mercado de telefonia celular no Brasil, onde haviam 5 players nacionais, e essa consolidação resultou agora em 3 players nacionais, o que já está se refletindo em melhoria dos resultados dessas empresas que ficaram no mercado. Essas empresas já estão tendo reflexos de aumento de receita, aumento de margens e, consequentemente, aumento de investimentos. É claro que nós não temos interesse nenhum em ter um oligopólio no Brasil, mas por isso nós utilizamos outras formas de fomentar o investimento. Então, por exemplo, no leilão do 5G, nós criamos lotes específicos para novos entrantes, para novas empresas entrarem no mercado. Criamos remédios regulatórios ou restrições regulatórias para que as 3 empresas que continuaram no mercado tivessem obrigações de terem ofertas de MVNO, ofertas de RAN sharing e ofertas de roaming reguladas, inclusive no nível de preços, para que garantir que não se tenham barreiras à entrada de novos players. Então, eu lembro que quando eu entrei na Anatel aqui há 15 anos atrás, praticamente, havia um modelo mental, um mindset, de que deveriam ter 5 empresas no mercado de telecomunicações.
Então a meta era ter 5 players nacionais no mercado de telecomunicações, por entender que essa era uma quantidade boa, uma quantidade suficiente, um nível de competição adequada. O que acontece é que a quantidade de players, a quantidade de operadores que cabem no mercado ou que vão disputar o mercado não é uma decisão do Estado, é uma decisão que é um reflexo das forças de mercado, das forças de demanda e das forças de oferta. Então, há alguns anos atrás, nós fizemos, na segunda versão do Plano Geral de Metas de Competição, se não me engano, 2018, nós fizemos uma evolução do modelo do framework europeu. Então, além de analisarmos aonde há risco de abuso de poder de mercado e identificar os players com poder de mercado significativo, nós colocamos uma outra camada de análise que diz respeito sobre, naquele mercado, e a gente está falando, naquele mercado relevante, está falando de cidades e de vilas, qual que é a possibilidade de surgir um novo, como é que é o estado da competição nesse mercado. Essa é uma competição, é um mercado que por oferta, por custos e por demanda, cabem mais players. Então, e aí nós fazemos uma regulamentação dividida em 4 categorias. Então, na categoria que a gente chama de categoria nível 4, nós temos que, no nível 4, nós temos um mercado onde ele está plenamente competitivo, então não são necessárias medidas de fomento à competição. O mercado já está plenamente desenvolvido, já é um nível de competição adequado, qualquer incremento de obrigação baseado em poder de mercado geraria tão somente um aumento de custos. Então, nesses mercados, nós não fazemos qualquer tipo de regulamentação baseada em poder de mercado significativo. Quando nós olhamos para os municípios categoria 3, são mercados em que o nível de competição ainda não é o ideal, ele pode evoluir, existem condições de mercado para o surgimento de novos players, entretanto, o mercado já caminha nessa direção. O mercado já tende ao surgimento de novos players, as barreiras à entrada não são significativas. Então, nesse tipo de mercado, nós colocamos obrigações de compartilhamento de infraestrutura, regras de promoção da competição, mas regras muito mais leves, muito mais focados na transparência de ofertas, na transparência de ofertas de atacado, do que controle de preço. Então, nos mercados tipo 3, nós temos obrigações de transparência e de livre negociação e de não discriminação de preços. No mercado tipo 2, são mercados onde a competição não é adequada, e se não for por meio de uma atuação regulatória, muito provavelmente a competição não surgirá. Nesse tipo de mercado, nós temos obrigações de compartilhamento de compartilhamento de infraestrutura no modelo tradicional do framework europeu, ou seja, identificação de empresas com poder de mercado significativo, obrigações de compartilhamento, inclusive com controle de preço, com preços controlados pelo regulador. Então, nesses mercados tipo 2, nós utilizamos o nível mais alto de intervenção regulatória, ou seja, obrigações de transparência, obrigações de não discriminação e controle de preços. Já nos mercados tipo 1, nós identificamos que não há competição, a competição muito provavelmente não surgirá, e ela não surgirá nem mesmo com medidas de promoção da competição. Esses são mercados em que nós vemos situações muito próximas de um monopólio natural ou de um duopólio natural. Então, tentar incentivar o surgimento de novos competidores vai só, digamos assim, prejudicar o mercado, uma vez que as condições de oferta, ou seja, custos, e as condições de demanda, ou seja, capacidade de compra da população, não comportam mais players. Então, nesse tipo de mercado, nós vemos que a solução, a abordagem não deve ser uma abordagem regulatória, mas sim uma abordagem de políticas públicas, seja na oferta, ou seja na construção por meio de leilões de radiofrequência, por meio do nosso Fundo de Serviço Universal, o FUST, levar mais infraestrutura para lá, ou seja também por meio da demanda, de garantir redução, como é que se diz? Garantir vouchers, condições de distribuição de renda, de assistência à população, justamente para que essa população tenha condições de ter acesso às telecomunicações.
Então, quando nós colocamos essa segunda camada de análise do mercado e de classificação nos mercados em 1, 2, 3, 4, nós evoluímos o modelo europeu, o modelo do framework europeu, e conseguimos dar uma abordagem muito mais sensível e muito mais vinculada com a realidade do mercado que estamos querendo regular. Então, com esse tipo de abordagem mais orientada a evidências e com uma visão de reduzir barreiras de entrada, não de que o Estado tem que definir quantos players cabem no mercado, mas sim de reduzir a quantidade, reduzir significativamente as barreiras de entrada, para permitir que quem quer entrar no mercado consiga entrar, consiga se estabelecer, sem ter nenhum tipo de abuso de poder de mercado, sofrer nenhum abuso de poder de mercado, sem sofrer discriminação de preços, nós entendemos que essa é a forma de criar as condições para que o mercado surja, para que a infraestrutura se desenvolva e para que novas aplicações cheguem ao nosso público, ao nosso povo e possa se beneficiar disso. Então, quando a gente olha em retrospectiva os últimos 10 anos os últimos 13 anos de política pró-competição da Anatel e do Brasil, nós conseguimos ver que esse modelo foi muito bem sucedido. Hoje nós temos uma rede, conforme eu já coloquei, uma rede de fibra ótica que chega a praticamente todos os povoados, todas as aldeias, todas as vilas do Brasil. Nós temos um ambiente de infraestrutura de 5G sendo implantado de uma forma muito rápida e muito agressiva, levando o 5G standalone para milhões já de brasileiros hoje. E isso atrai também o desenvolvimento de data centers, de edge computing, que no final vão ser todas as plataformas, toda a infraestrutura digital necessária para o surgimento da inteligência artificial, da realidade virtual e outros modelos de negócio e outras tecnologias que estão surgindo. Nós já começamos a perceber os efeitos dessa infraestrutura digital, não só para o consumidor, mas também para outros setores da economia. Já percebemos essa infraestrutura digital gerando externalidades positivas no agronegócio, na indústria, na logística, nos serviços. Então, criar essa plataforma habilitadora do surgimento de novos negócios, que é a plataforma de telecomunicações, é fundamental para garantir que os países possam se beneficiar de todas essas externalidades que isso gera para a economia digital como um todo, para o ecossistema digital como um todo, com o surgimento de aplicações, desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de protocolos. Então, o que eu vejo é que o nosso papel enquanto regulador das telecomunicações é criar justamente esse ambiente para que essa plataforma de desenvolvimento tecnológico possa estar estabelecida, para essa infraestrutura digital esteja estabelecida, para que a partir daí os serviços digitais e o ecossistema digital como um todo possa florescer e gerar todos os benefícios para a nossa sociedade. Existem muitos desafios nisso, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país em desenvolvimento, então nós temos uma grande parcela da nossa população que não tem acesso às telecomunicações por questões de educação, de habilidades digitais. Então hoje 70% das pessoas dos domicílios que não têm acesso à internet dizem que não têm acesso à internet. Quando dizem por que não têm acesso à internet, dizem que não sabem para que serve ou não sabem utilizar. Então nós ainda temos uma barreira das habilidades digitais. Além disso, nós também temos cerca em torno de 20% dos domicílios que dizem que não têm acesso à internet, dizem que não tem porque não tem condições de pagar pela internet. Então nós ainda temos barreiras do lado da demanda, seja do lado da capacidade de compra da população brasileira, seja da capacidade das habilidades digitais de efetivamente utilizar a internet de uma forma significativa, de usar a conectividade de uma forma significativa. Então nós ainda temos esses desafios. Entretanto, quando a gente olha para os desafios, eles estão muito mais associados ao lado da demanda. O lado da oferta, que é levar a infraestrutura digital, levar os serviços digitais, essa é uma barreira que em grande medida nós estamos superando. Não superamos completamente ainda, existem milhares de pessoas aí sem acesso à internet ou em locais onde não há acesso à internet, mas com uma abordagem regulatória que propicie os investimentos, que facilite a entrada de novos agentes no mercado, seja por meio das redes terrestres, seja por meio das redes satelitais, geoestacionárias ou não geoestacionárias,
nós estamos conseguindo garantir que, pelo menos do lado da oferta, do lado da disponibilidade da infraestrutura digital, ela esteja ali presente, ela esteja ali preparada para atender ao consumidor, ao cidadão e à cidadã brasileira. Então agora nós temos que atuar nessa frente da demanda para garantir que as pessoas tenham condições de acessar a internet, de acessar os serviços digitais, e sejam essas condições de renda, sejam essas condições de habilidade digital. O desafio é muito grande, ele traz uma necessidade de reflexão do nosso papel, né? Porque a Anatel sempre teve esse modelo mental de construir redes e levar redes para onde não tem, mas uma vez chegando ao limite desse modelo, ou seja, levando rede praticamente para todo o Brasil, nós começamos a enfrentar uma nova barreira, um novo desafio, que é, ok, o serviço chegou lá, a internet, a conectividade está disponível. Agora, como nós fazemos para que a população tem acesso efetivo e significativo? E aqui a gente começa a pensar em populações cada vez mais vulneráveis. Temos que pensar em pessoas idosas, temos que pensar em crianças, temos que pensar em povos tradicionais, temos que pensar em pessoas com limitação de alfabetização, Então nós precisamos de pessoas com deficiência, temos que pensar em como garantir que essas pessoas desses grupos vulneráveis tenham acesso, tenham as condições de ter um acesso pleno e significativo à conectividade, para que assim a gente possa alcançar o nosso objetivo de não deixar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira para trás na nova economia digital. Bom, acho que era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço mais uma vez o convite, a disponibilidade, e contem comigo, contem com a Anatel, contem com o Brasil sempre. Muito obrigado e um bom dia a todos.